Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje, revisão, questões discursivas, aritmética dos números inteiros. Se liga na primeira questão. Considere o número ABC com 6 dígitos e A diferente de 0. Mostre que esse número é um múltiplo de 7, de 11 e de 13. Tá, então eu tenho um número nesse formato, que tem 6 dígitos, o A não pode ser 0, porque senão aqui vai ficar um 0 e não vai ficar com 6 dígitos, vai ficar só 5. E ele tem que ser múltiplo de 7, de 11 e de 13. Então tem que aparecer esses números na decomposição dele. Essa é a ideia, né? Bom, vamos pegar esse número e escrever na forma decimal dele, né? Você pode imaginar vários números aqui com esse formato. Você pode fazer 532, 532, mostrar que dá para dividir por esses termos, porém se mostra só para um caso, né? A gente quer mostrar geral. Então vamos lá. ABC. Eu posso fazer assim, então aqui no sexta casa eu tenho 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Então eu tenho 10 elevado a 5 vezes A, mais 10 elevado a 4 vezes B. Olha lá, estou escrevendo na forma decimal. 10 elevado a 3 vezes C, mais 10 elevado ao quadrado vezes A, mais 10B, e o C, que é a casa da unidade. Olha lá, destrinchei. Quando eu faço isso, eu percebo que eu tenho o ABC aí ainda, né? Mas eu percebo que há uma repetição, né? Então eu tenho essa parte e depois eu tenho essa parte aqui. Nessa primeira parte da repetição, eu tenho coisas para pôr em evidência. Esse 10 ao cubo aparece em todos os termos, então vou pôr 10 ao cubo na evidência. O que sobra aqui? Sobra 10 quadrado A. Mais, o que sobra aqui? 10B. O que sobra aqui? C. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, aqui é como se eu tivesse o 1 multiplicando esses termos, né? 10 ao quadrado A, mais 10B, mais C. Olha lá. Então, agora o meu novo fator comum é ele. É o próprio ABC, ó. Opa, consegui ele como fator comum. Então, coloca ele na evidência. 10 ao quadrado A, mais 10B, mais C. Que multiplica quem? Olha lá, fatorei o 10 à terceira, mais o 1. Entendeu? Coloquei ele para evidência, sobrou esse, sobrou esse. Isso aqui é um número. Isso daqui é 1000 mais 1. Que belezinha, olha aí. 1000 mais 1, 1001. Então, quer dizer que esse número, ele é 1001 vezes ABC, né? Que esse aqui, na verdade, é a parte do ABC aqui. 1001 vezes ABC. Esse 1001 tem que ser múltiplo desse 7, desse 11 e desse 13. Vamos ver na fatoração. 1001 fatorando. Por 2 não dá, é par. Não é par. Por 3 não dá, que a soma dos algarismos não dá por 3. Por 5 não dá, porque não termina em 0 em 5. Por 7 dá? Vou tentar por 7. Por 7 dá 1. Aqui. Tá? Sobra 3, 4. 4, 3, 28, sobra 2, 21, 3 certinho, 143. Bom, não dá por 7 aqui, 14, vai sobrar 3. Não dá por 7. O próximo a eu tentar é o 11. Por 11, isso aqui dá certinho 1, sobra 3, 33 é 3. Deu 13, 13 é primo, só dá por ele mesmo. Olha lá, então o 1001 é formado pelos fatores 7, 11, 13. Então, isso daqui é 7 vezes 11 vezes 13 vezes A, B, C. Então, ele é múltiplo de 7, de 11 e de 13. E aí você escreve toda essa definição, toda essa conclusão para o seu avaliador, tá bom? Não vá deixar de escrever isso. Exercício 2. Sobre as idades dos amigos X e Y, afirma-se. Há 5 anos, a idade de X era um número múltiplo de 4. E de hoje, há 4 anos,
será um número múltiplo de 5. Há 4 anos, a idade de y era um número múltiplo de 5. E de hoje a 5 anos, será um número múltiplo de 4. Hoje, essas idades variam entre 40 e 60 anos. Sendo assim, determine em anos a diferença entre as idades atuais de x e y. Tá bom, então. As idades atuais. Coloquei aqui impresso de novo todas as informações, porque tem bastante coisa, e a gente vai grifando e vai mostrando. Então, eu vou colocar aqui, ó, x e y são as idades respectivas, tá bom? Idades, você escreve isso lá para o seu avaliador. Beleza. Do enunciado, a gente tem o seguinte. Na primeira parte ali, há 5 anos, a idade de x é um múltiplo de 4. E de hoje a 4 anos é um múltiplo de 5. Então, há 5 anos. Então, tem x. Há 5 anos era x tirando 5. É múltiplo. É múltiplo do quê? É múltiplo de 4. Ou seja, o que a gente tem? Tem que estar entre 40 e 60. Só que isso foi há 5 anos. Então, eu vou aumentar isso aqui. Isso aqui é entre 35 e 55. Eu mudei porque eu estou trabalhando há 5 anos atrás. Para ser múltiplo de 4, os múltiplos de 4 aqui são 36, 40, 44, 48 ou 52. Beleza. Próxima condição é de hoje a 4 anos. O que ele está falando hoje? Que é a idade dele mais 4 anos agora. Tem que ser múltiplo de 5. Então, agora o meu intervalo aqui, ele não vai nessa faixa aqui. É mais 4 anos, é de 44 até 64 agora. Então, tem que ser múltiplo de 5. Então, vai ser os anos 45, 50, 55 ou 60. Beleza. Bom, nisso daqui eu somei, ou na verdade tirei os 5, né, para cada idade aqui. Para voltar na idade atual, eu tenho que devolver esses 5 aqui. Então, assim, vamos continuar nesse raciocínio aqui meu. Ó. O x pode ser... O que ele pode ser? Pode ser... Segundo isso daqui, coloco o 5, é a idade atual que eu quero. Pode ser 41, 45, 49 e 53 ou 57. Né? Não pode ser mais porque ele quer até 60 anos. E ali aqui, segundo a linha de baixo, ele pode ser... Agora eu somei 4, então vou tirar esse 4. 41... 46, 52 ou 56. Observe aí, então, que o único número que satisfaz essa condição é o 41. Por isso que o exercício coloca um intervalo para a gente de 40 a 60 anos. Porque se eu pegar intervalos maiores, vão ter mais números iguais. Então, para não ficar dúbio, ele me definiu esse intervalo. E dentro desse intervalo, o único que corresponde às duas possibilidades é o número 41. Logo, x é igual a 41. Pronto, achei a idade do amigo x. Da mesma forma, a gente vai fazer para o y. Há 4 anos, a idade de y era um múltiplo de 5. Então, vai ficar assim. Y menos 4, múltiplo de 5. Há 4 anos. Há 4 anos é de 36 até 56, tá? É esse intervalo que eu vou trabalhar para y. Tem que ser múltiplo de 5. O primeiro múltiplo de 5 é o 40. 40... depois 45, depois 50, ou 55 ainda pode, que até 56. Beleza, para a próxima continuação aqui, a gente tem, olha lá,
De hoje a 5 anos será múltiplo de 4. Então, de hoje a 5 anos, ou seja, y mais 5, vai ser múltiplo de 4. Múltiplo de 4, eu estou aumentando 5 anos. Então, quer dizer que agora eu estou no intervalo de 45 a 65 múltiplos de 4. Bom, o primeiro múltiplo de 4 que eu tenho aí é o 48. Depois, 52. Depois, 60. Ou, por último, o 64. Beleza. Mesma forma, então, assim, o que eu posso definir? Se aqui eu tirei 4, então agora eu vou devolver esses 4 aqui. O y pode ser 44, 49, estou devolvendo os 4 que eu tirei ali, 54 ou 59, porque foi 4 anos atrás isso aqui, a atual é essa aqui. Aqui eu adicionei 5, agora vou tirar esse 5 que eu adicionei. Então pode ser, tirando o 5 adicionado, 43, 47, 55 ou 59. E então o único número que satisfaz as duas condições é o 59. Logo, quer dizer que y é igual a 59. A pergunta do exercício, vamos voltar lá em cima para ver, a diferença entre as idades. Então, eu tenho que é 59 a de y, 41 a de x. Essa diferença dá exatamente 18 aninhos, tá? Seja bem organizado na sua resposta e coloque ela no final. Exercício 3. Uma associação de moradores arrecadou 2.160 camisas, 1.800 calças, 1.200 pares de sapato, que serão todos doados. As doações serão dispostas em pacotes. Dentro de cada pacote, um item poderá ter quantidades diferentes dos demais itens. Por exemplo, a quantidade de camisas não precisará ser igual à de calças ou à de pares de sapato. Porém, a quantidade de camisas em todos os pacotes deverá ser a mesma, assim como a quantidade de calças e as de pares de sapato. Letra A. Determine o maior número possível de pacotes que podem ser preparados e qual a quantidade de camisas, calças e pares de sapatos que nesse caso haverá em cada pacote. Justifique. Então, vamos lá então fazer o exercício. Eu tenho 2.160 camisas, 1.800 calças, 1.200 pares de sapatos. Eu quero a mesma quantidade em cada pacote, o maior número possível. Então, eu quero o MDC desses três números, 2.160, 1.800 e 1.200. É isso que eu preciso encontrar. Vamos lá, então, fatorando os três números. Eu costumo fazer os três números juntos, ó. Mostrar um método bem prático para fazer a fatoração aqui, ó. Tá? Então lá, todos são pares. Se eu quero o MDC, eu quero divisor comum. Então eu só estou interessado em descobrir os números que dividem os três, certo? Os três ao mesmo tempo. Então eu vou forçar isso para aparecer só número que divide os três ao mesmo tempo. Os três são par, começo dividindo por 2. Beleza. 2.160 por 2, 1.080. 1.800 por 2, 900. 1.200 por 2, 600. Tudo é par ainda, vai por 2. 1.080 por 2, 540. 900 por 2, 450. 600 por 2, 300. Tudo par ainda, vai por 2. 540 por 2, 270. 450 por 2, 225. 300 por 2, 150. Então, por enquanto, o 2 aqui foi divisor comum de todos. Aí agora que eu tenho um ímpar, então não vou usar mais o 2.
Ah, professor, poderia continuar dividindo só os outros dois até não dar mais? Poderia, mas aqui eu quero divisor comum, então eu vou tentar dividir todos ao mesmo tempo. Porque se não dividir todos ao mesmo tempo, não faz parte da nossa resposta. E aí, eu vou tentar por 3. Aqui dá, que é a soma da 9. Aqui dá, que é a soma da 9. Aqui dá, que é a soma da 6. Por 3, então, vai dividir todo mundo. 270 por 3, 90. 225 por 3, 75. 150 por 3 dá 50. Opa, 50 já não dá mais por 3. Se não dá mais por 3, termina em 0 em 5, dá por 5. Vamos por 5 então. 90 por 5 é 18. 75 por 5 é 15. 50 por 5 é 10. E aí, 10, 15 e 18 não tem mais divisor comum. Se eu fizesse o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu continuaria a divisão, porque me interessa os outros múltiplos aqui, porque é tudo múltiplo para formar o mínimo, tá? Mas eu quero divisor, não tem mais ninguém que divide os 3 comum. Eu vou parar aqui a faturação. Então eu tenho que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Fazendo a continha, 8. 8 vezes 15 dá 120. Esse é o meu MDC. Esse é o maior número de pacotes possível. E se eu tiver o maior número de pacotes possível, a pergunta é: qual a quantidade de calças, camisas e pares de sapato em cada pacote? Então agora divido por 120 cada um desses números. Mas o resultado da divisão, se você fizer desse jeitinho, já fica aqui bonitinha, ó. Então eu posso falar que camisas vão ser 18 em cada pacote, tá? Aí eu tenho aqui calças, vão ser 15 em cada pacote, e pares de sapato vão ser 10 em cada pacote. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, porque normalmente essa pergunta já vem embutida também aí, tá bom? Vamos já responder a letra B, que ela é uma continuação aí da letra A, né? Pedro recebeu um pacote das doações com L camisas diferentes, M calças diferentes, N pares de sapatos diferentes. Calcule a quantidade de escolhas que ele pode fazer de um conjunto contendo apenas uma camisa, uma calça, um par de sapato do pacote. Então agora é o seguinte, eu tenho essas quantidades, que eu não sei quem são, e eu quero saber quantas escolhas eu posso fazer para montar o meu look diferentemente, com uma peça de cada, né? Uma escolha diferente cada vez. Então, se aqui fosse 5, 3 e 2, eu poderia a camisa amarela com a calça azul, a camisa usando o sapato verde, a camisa amarela com a calça azul usando o sapato... Quantas combinações diferentes? Isso daqui já vem do princípio fundamental da contagem, né? O princípio fundamental da contagem... Fundamental da contagem diz pra gente que o quê? Quando eu tenho que fazer escolhas entre itens diferentes, e eu vou escolher um em cada, eu tenho que a quantidade possíveis de escolhas é a multiplicação entre eles. L vezes M vezes N. Essa daqui é as minhas possíveis escolhas, tá? Então, é só você citar que você lembra disso, ou você não precisa nem citar. É só você falar que cada um, você pode escolher um. Então, é o produto entre esses números. 4. Na reta numérica dada abaixo, P, Q, R, S, T são 5 números inteiros, pares e consecutivos. E Q mais S é igual a 24. Qual é a média aritmética desses 5 números inteiros? Então, eu tenho aí eles representados na reta. Eles são pares consecutivos. Então, se aqui for 6, aqui é 8, 10, 12 e 14. Pares e consecutivos. A informação é que isso aqui, Q mais S, é 24.
Mas essa informação, pares e consecutivos, está me falando mais alguma coisa também. Aquele exemplo que eu dei, 6, 8, 12, 6, 8, 10, 12, 14, eu não vou de 2 em 2? Isso daqui então me mostra que é uma PA de razão 2. E eu vou resolver a partir disso, porque olha só essa PA aqui. Eu tenho 5 elementos nela, e esses 2 elementos aqui são equidistantes em relação ao termo central. Existe uma propriedade, não é? Existe a propriedade que na PA, quando eu tenho A1, A2, A3, o A1 mais o A3 dividido por 2 tem que dar o A2. Então, isso vale para qualquer termos, 3 termos que você tenha consecutivos na PA, tá? Em qualquer tipo de PA. Então, aqui eu vou ter essa situação. Eu tenho que o Q mais S dividido por 2 tem que dar o R. Mas o Q mais S, o exercício falou para mim, é 24. 24 dividido por 2 tem que dar o R. Então, o R já sei que é 12. Se eu sei que aqui é 12, então quer dizer que aqui é 14, aqui é 16. Voltando, aqui é 10, aqui é 8. Pronto. Matou os valores, eu calculo a média. A média deles é a soma de todos, P mais Q mais R mais S mais T, dividido por 5. Isso daqui é 8 mais 10 mais 12, mais 14 mais 16, dividido por 5. Olha lá, ó. 24, aqui também dá 24, mais o 12. Então, eu vou ter 24 mais 24, 48, mais 12, 60. 60 dividido por 5, eu tenho que isso daqui dá 12. Pronto, é exatamente o termo central, né? É o termo central. Na letra B, a gente vai ter o seguinte, ó. Se y é um menor inteiro positivo, tal que o produto dele por 3.150 é um quadrado de um número inteiro, qual é o valor de y? Então, eu tenho essa condição para y, é o menor inteiro positivo, tal que y vezes 3.150 é um quadrado do número inteiro. Então, esse y vezes 3.150, ele é igual a um x ao quadrado, né? Esse x ao quadrado pertencente a um número inteiro, tá? Esse só x aqui pertence a um número inteiro. Então, vamos fazer o quê, né? Vamos fatorar o 3.150. Fatorando 3.150. Vou fatorar aqui no canto, 3.150. Para ver quais são os múltiplos que eu vou ter aí. Por 2 é par, então eu já vou começar por 2. Eu tenho 1.575. 1.575 dá 10 com mais 8, 18, dá por 3, já não é por 3, 525. Somando aqui dá 12 ainda, dá por 3, 175. Aqui dá 6, 13, já não dá mais por 3, vou por 5. Por 5 é 35, por 5 de novo é 7, por 7 é primo, só dá por 1. Então, o 3.150, ele é esses números aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, y vezes 2, vezes 3, vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7, é igual ao meu número inteiro ao quadrado aqui. Mas preste sua atenção. Para ele ser um quadrado, todos os termos aqui tinham que dar ao quadrado, só que o 7 está elevado a 1 e o 2 está elevado a 1. Se eu fizer aparecer quadrado aqui e quadrado aqui, eu tenho o menor número possível para o y, para ele virar um quadrado. Então, para completar aqui, eu vou ter que o y tem que ser o 2, que está faltando aqui, 2 vezes 2, para dar 2 ao quadrado, e o 7 para dar 7 vezes 7. Isso daqui quer dizer que é 14. Acabou. Era só ver os números que não tem quadrado.
Ah, mas é só essa possibilidade? Não, porque esse é o menor possível. Eu poderia pegar, tornar esses expoentes pares, né? Todos 4 também dariam um quadrado, tá? O importante é que os expoentes sejam pares. Aí eu vou ter números elevados ao quadrado aqui. Acabou. Exercício 5. As informações da tabela abaixo apresentam a quantidade de material que um marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessário para montar uma estante perfeita. Então, aí painéis, prateleiras, madeiras, parafusos, pequenos e grandes. Calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando o que ele tem no estoque. Bom, o maior número de estantes perfeitos que ele pode montar, ele tem que usar as peças que estão ali necessárias para montar uma estante. Essas peças vão limitar o quantas estantes eu vou conseguir montar. Na verdade, é quantas peças eu tenho no estoque e quantas eu vou usando. Então, eu vou dividindo, né? Por exemplo, os painéis eu tenho 18 e dividido por 1, isso daqui dá 18. E não sobra nada, né? Resto 0. Beleza, quer dizer que, segundo os painéis, eu consigo montar 18 estantes. Mas será que não tem menos? Por exemplo, se eu pegar as prateleiras, eu tenho 70. Mas eu uso 5 em cada, dividido por 5. Dá certinho também, dá quanto? Dá 14. E resta 0. Eu consigo montar 14, quer dizer que as 18 eu já não consigo mais. Então eu quero ver qual é aquele que vai me limitar mais aqui. A madeira, a próxima, eu tenho 33 e eu vou usar de 2 em 2, não é isso? Vai ser dividido por 2. Isso daqui vai dar 16 e resto 1. Me limitou a 16. A prateleira ainda é o maior limitante meu. 320 eu tenho bastante. Dividido por 24, só que eu uso bastante também. Eu vou poder ter 13 só, resto 8. Então, aqui por enquanto o maior. 60 dividido por quanto? Por 4. Isso aqui vai me dar 15 e resto 0. Pronto, já achei o meu limitante aqui, ó. Então, você pode escrever aí, ó, como o quociente é como o menor quociente é 13, o maior número de estantes perfeitas é 13. Pronto, tá aí o exercício da UERJ, bem simplesinho. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.